você que tá vendo esse vídeo, tudo bem com você? Tudo bem mesmo? Pois é, Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Por enquanto o mundo ainda não acabou, como muitos previam, mas a gente gostaria de falar com vocês sobre isso. Mas não essa parte política especificamente, mas a nossa pegada, assim, uma questão um pouquinho mais filosófica, né? Mas dentro da parte política, a gente gostaria de deixar claro que Donald Trump foi eleito por esse populismo que tomou conta dos Estados Unidos. E é interessante deixar isso claro porque eu vi diversos brasileiros na internet comemorando a vitória do Trump, gritando chupa esquerdalhada! Como se a Hillary Clinton fosse de esquerda, gente. Vamos deixar uma coisa aqui clara, não tem ninguém de esquerda aqui não, tá, querido? É complicado falar de esquerda quando você está falando da secretária de Estado do berço do capitalismo, de todo o consumismo, de liderança do mercado mundial, né? Uma coisa para se deixar claro é que o partido da Hillary Clinton, os democratas, são historicamente assim mais liberais, enquanto os republicanos, o partido do Donald Trump, tem uma pegada historicamente mais conservadora. Mas ambos são de direita, então essa ideia de que há um viés ideológico, uma luta entre esquerda e direita é muito viagem. Porque não é só porque os democratas, que são liberais, têm as chamadas pautas em comum, algumas pautas em comum com a esquerda, que eles são de esquerda, né? Porque com certeza eles não são a favor do Estado inchado, contra a privatização, esse monte de coisa que é comum da esquerda. Inclusive, o próprio Donald Trump já mudou de partido algumas vezes conforme foi mais cômodo para ele, né? Então, não tem aquele viés ideológico. Mas eu até entendo essa confusão, porque é o teto intelectual, né? De quem acha que o mundo é dividido entre direita e esquerda e que há essa guerra, só existe esses dois lados, onde se você não é de extrema direita, então você é um comunista maconheiro, vagabundo que tem que ir morar em Cuba. O Trump foi direto no ponto que mexe com o brio do estadunidense, né? Que é o seu patriotismo. Se você for ver quem elegeu Donald Trump, foi em sua maioria o estadunidense caucasiano, homem, de classe média, acima dos 45 anos. Claro que ele teve votos de outros grupos, mas no geral foi esse o povo que elegeu The Donald. Ele recebeu a maioria dos votos nos estados mais conservadores, como já era de se esperar, e da classe média, porque dentro de um cenário de geopolítica moderna, essa foi a classe que menos ganhou, digamos assim, com a globalização. Enquanto potências que antes eram consideradas emergentes ganharam muito com a globalização, como a China, por exemplo, que hoje é uma superpotência. E a classe média foi quem mais se sentiu dodói com a perda de empregos para imigrantes, investimentos externos e tudo isso que ter um país de portas abertas traz, né? Quantas vezes a gente já não viu isso aqui na nossa região, né? Pessoas falando que os haitianos vieram roubar os empregos dos brasileiros. Isso que aqui são só os haitianos, né? Imagina nos Estados Unidos que tem gente do mundo inteiro. E esse discurso do Trump era de frear essa globalização, de maior investimento no mercado interno. E esse protecionismo dele é que assusta alguns economistas, né? Mas chega de falar de política, vamos falar do que a gente gosta. Por que ainda é tão forte esse apego ao discurso de ódio? Porque eu acho assustador que mesmo com um discurso misógino, xenofóbico, racista, ainda muita gente se sentiu representada pelo Trump. Não vamos dizer que foi a maioria, porque até o momento que esse vídeo está sendo feito, Hillary Clinton recebeu mais votos do que o Donald Trump. Pois é, se os Estados Unidos têm um sistema eleitoral onde um candidato consegue ser eleito sem ter a maioria dos votos diretos, fazer o quê, né? Talvez o discurso de ódio já estivesse dentro das pessoas. Elas só não tinham coragem de externalizar isso, de exprimir isso. Talvez por medo de repressão ou alguma coisa assim. Mas a partir do momento que tem uma pessoa acima delas dando autorização, digamos assim, dando legitimidade para esse discurso, as pessoas se sentiram seguras, livres para expressar todo esse ódio. Esse fenômeno de apoio ao discurso de ódio acontece também no Brasil. E todo mundo tá vendo que ele vem crescendo cada vez mais. O que eu acho muito triste, porque ao invés de lutarmos para que possamos ter um lugar cada vez melhor, onde possamos viver cada vez mais em harmonia, em desenvolvimento, parece que alguns lutam para que seja cada vez pior. Mas por que o discurso de ódio ainda convence e arrasta tantas multidões? Me parece que o ódio ele tá linkado com a ignorância. Pode reparar, quanto menos reflexão crítica a gente tem, mais aflorado o ódio é em nós. Porque o ódio é um sentimento mais primitivo, mais
simples, digamos assim. Enquanto o amor, a compaixão, a tolerância precisam ser aprendidos, precisam ser lapidados. Acontece que para uma convivência em sociedade, esses sentimentos positivos como tolerância e compaixão são extremamente necessários. Me parece que a gente ainda tá engatinhando na coisa da evolução social, né? No relógio da história do mundo, até poucas horas atrás, algumas pessoas matavam judeus, negros, homossexuais, tudo em nome de um ideal. Até ontem a gente escravizava as pessoas pelo único motivo de achar certo. Até ontem também, algumas mulheres não tinham direito algum, eram posse de seus maridos. E infelizmente, em alguns lugares do mundo, isso ainda é uma realidade. Uma das formas mais comuns e talvez uma das regras mais importantes da manipulação de quem usa esse discurso de ódio é convencer as pessoas a ter um inimigo em comum. Porque odiar as pessoas não é bem visto, mas odiar o inimigo, já que ele é a representação de todo o mal que há na sociedade, tudo bem. É só a gente ver o comportamento de alguns religiosos com outras religiões ou com ateus. O cara de extrema direita que acha que se você não concorda com as ideias extremistas, então você é de esquerda e prejudicial para a sociedade. Ou o cara de extrema esquerda que se você discorda de alguma ideia dele, então você é o fascista ou opressor burguês. Aliás, nós vamos falar mais especificamente dessa segmentação das pessoas em grupos como um possível berço para a intolerância na próxima terça-feira. Então, se você não é inscrito ainda, vai lá agora e inscreva-se no canal. Eu acho que uma das bases do discurso de ódio é as pessoas partirem do pressuposto que elas estão corretas, que elas fazem parte de um grupo que é dominante, que é o normativo, que é o certo. Isso pode tomar a pessoa de uma arrogância que cega e inibe toda e qualquer compaixão que ela possa ter. Ainda mais se o outro é o inimigo, né? A gente viu muito desse discurso de ódio nessa corrida presidencial estadunidense. Tem vários vídeos na internet onde as pessoas pró-Trump falam para outras pessoas que são negras ou de outros países, às vezes pessoas que parecem ser de outros países, mas são dos Estados Unidos mesmo, que Trump iria acabar com essas pessoas, ou que elas seriam mandadas embora, ou que elas iam morrer de fome, e tantos outros discursos de ódio como esse. Get the fuck out of here! Our country, motherfucker! Our country! Proud fucking American! Made in USA, bitch! Made in fucking USA! Don't fucking cook my burrito, bitch! Don't fucking make my tortilla, motherfucker! And build that fucking wall for me! Trump! I love Trump! Fuck you! I love my country! E sabe o que é mais triste? É que as pessoas estão tentando combater o ódio com mais ódio. Quando tenta se combater ódio e violência com mais ódio e violência, a resultante não tem como ser positiva, mas sim de guerra, destruição e segmentação.